Jornal da Rede Alesp. Vamos com mais entrevista, a Melissa Araújo, falar sobre fisioterapia no combate à Covid-19. Para tratar as possíveis complicações que a Covid traz aos pulmões, profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença têm utilizado a técnica chamada de pronação, em que o paciente fica na posição de bruços para ajudar na respiração. Vamos conversar agora com o Tiago. Tiago já está com a gente. Vamos lá, Tiago. Como é que você está? Tudo bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Bom dia, telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tiago, a fisioterapia vem sendo utilizada em UTIs de todo o Brasil no combate à Covid. E você poderia falar sobre como a utilização dela pode ajudar a evitar complicações e até mesmo as mortes? Tiago, você me desculpa, só vou citar aqui inteiro, Tiago Marracini, agora sim a gente tem o seu nome completo, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva. Obrigado pela sua presença, pode seguir com a resposta, por favor. Bom, a fisioterapia, ela atua em diversas áreas, né, dentro da própria terapia intensiva. Então, ela atua no auxílio tanto da ventilação mecânica, né, desses pacientes que precisam ficar entubados, e até mesmo no processo de recuperação e minimizando todas as sequelas possíveis que o uso da ventilação artificial pode vir causar ao paciente. Então, a fisioterapia ela age tanto pré-intubação, durante a intubação e pós-intubação durante todo esse processo de desfecho, né, da Covid-19. E até depois na fase de alta da terapia intensiva, nas unidades de internação e até mesmo no processo de reabilitação pós-hospital, uma vez que esses pacientes apresentam uma grande quantidade de sequelas, tanto da doença quanto do período de internação. Então, a fisioterapia ela é importante, trabalhando de forma multiprofissional, em auxílio, né, às outras terapêuticas que vão ser aplicadas a esse paciente. Tiago, o que é a pronação? Bom, a pronação é você deitar de barriga para baixo, onde você tem como objetivo aumentar o tamanho do alvéolo na parte posterior, porque a parte posterior é onde a gente tem a maior capacidade de troca de gases, né? Então, um primeiro motivo é você melhorar a oxigenação, abrir essa área que está colapsada, e outros benefícios secundários é você minimizar um processo inflamatório que a respiração pode dar nesses pacientes, então a pronação ajuda também a minimizar essa inflamação, melhorando inclusive a performance do coração, né? Então, existem vários benefícios que vão além do processo de simplesmente oxigenar, mas a princípio ela é feita toda vez que o paciente precisa melhorar a oxigenação. Basta você colocar o paciente de barriga para baixo, né, auxiliado pela ventilação mecânica na maioria das vezes, e isso faz com que o paciente oxigene melhor e faz com que ele tenha melhor resposta aos tratamentos que estão sendo ofertados no ambiente de terapia intensiva. Tiago, no começo da pandemia, eu entrevistei um outro fisioterapeuta tratando sobre essa questão e é muito... e ele colocou naquele momento que eram avaliadas as condições para o paciente para ficar nessa posição de pronação, ou seja, não eram todos que tinham indicação para ficar nessa posição por uma série de fatores. Eu queria saber se isso mudou ou se vocês também avaliam aí a condição de uma maneira geral para ver se esse tratamento é adequado para um e não para outro. Você mantém esse processo de eleição, né? O paciente que ele é elegível para ir para essa pronação. Então, são pacientes que geralmente apresentam um nível de oxigenação muito baixa, tá? Onde você tem algumas características clínicas que vai indicar se ele está tendo sucesso ou não desse procedimento. Não é todos os pacientes que precisam ficar nessa posição prona, mas ainda assim se está utilizando muito durante a pandemia, né? Recentemente a gente tinha em média de 2, 3, 4 pacientes em prona numa terapia intensiva de mais ou menos 10 leitos.
Então, sim, existem os critérios para você dizer, olha, vai ficar pronado ou não vai ficar pronado. E a maioria das vezes está relacionado à oxigenação e indicação e contraindicação também voltado para a função cardíaca, e não só respiratória. Ok, perfeito. Ô, Tiago, se vamos supor, a pessoa está com Covid, está com essa insuficiência, dá para orientar que ela fique em casa, de bruço, precisa ficar curvada, a cabeça para fora, por exemplo, se tiver num colchão, ela não tem uma ventilação mecânica, ou tudo isso precisa de um profissional para acompanhar? O que nós orientamos é que você tenha um acompanhamento precoce, né? Não estou falando de tratamento precoce, não estou falando de tratamento específico, uma vez que não existe um fármaco, não existe um tratamento específico para a COVID com altos níveis de evidência científica, né? Mas a gente pede que você tenha uma orientação de um profissional da saúde. Geralmente, nessas condições, o profissional de primeiro contato é o médico, e ele vai acabar te orientando a possibilidade de você ficar de barriga para baixo ou não, né? Em relação ao posicionamento da cabeça, geralmente basta você virar a cabeça de lado, já é o suficiente. Você não precisa ficar com o rosto virado para o colchão, né? Então, eu acabo muitas vezes não orientando esses pacientes que estão em casa a ficar de barriga para baixo. Se ele tiver algum grau, né, de desconforto respiratório, uma baixa oxigenação, ele procurar um serviço de saúde ou um profissional médico capacitado para dar as devidas orientações, e aí sim, havendo uma necessidade, vai ter uma orientação do profissional de saúde. Então, já teve outras pessoas, né, da comunidade que perguntaram, olha, será que se eu dormir, eu estou com Covid, será que se eu dormir de barriga para baixo, eu vou ter benefício? Não, precisa ter um critério, né, para você dormir de barriga para baixo. E se o paciente está dormindo de barriga para baixo, muitas vezes em casa, né, como eu já soube de outros estados, olha, o cara está dormindo de barriga para baixo, está usando oxigênio, eu aluguei um respirador portátil para ele, olha, isso é altamente perigoso, eu aconselho procurar um serviço de saúde, porque a chance do paciente descompensar em questão de horas é muito grande. Agora, porque você falou antes que a questão do alvéolo, né? O alvéolo até onde eu sei, né? O pulmão, ele sempre mostra aquela imagem semelhante à árvore, né? Então, seria aquele último raminho da árvore lá na ponta, que vai ramificando, e o alvéolo é aquilo que, quando a pessoa é fumante, ele dá uma entupida, né? Agora, por exemplo, se eu deitar de bruço, você falou até que melhora do coração, mas o coração, ele vai estar sentindo um peso ali, por exemplo, no colchão, né? Mas em relação ao alvéolo, porque quando eu estou deitado de barriga para cima, a própria compressão do corpo faz reduzir esse espaço, é isso? Exato. O próprio posicionamento que você fica deitado ou sentado tende a gerar uma maior compressão gravitacional nessas áreas mais inferiores e posteriores. Só que essas áreas inferiores e posteriores do pulmão são as áreas que têm a melhor capacidade de gerar troca gasosa com o capilar. Se você tem essa área colapsada, você vai depender de áreas que são um pouco menos eficientes. Então, o que você precisa fazer? Aliviar o peso dessa região, e aí todo o líquido e todo o peso ele passa para uma região mais anterior, e essa região anterior é uma região que ela não é tão rica, né, nessa capacidade de troca gasosa. Só retomando a sua pergunta em relação ao coração, às vezes um fator de compressão na área do coração pode facilitar o trabalho dele, tá? Então, não é porque ele está com peso acima dele, em cima dele, na verdade, que vai gerar um trabalho mais difícil, né? Pode ser que facilite para algumas câmaras cardíacas específicas. Então, o objetivo da Prono é justamente liberar a área que tem maior capacidade de troca gasosa para essas áreas que são mais pobres nesse potencial de troca. Doutor, o senhor mencionou muito bem, por sinal, sobre a questão do tratamento precoce, né? Que não há nenhum fármaco indicado
para o tratamento precoce do coronavírus, mas que é importante e nos primeiros momentos que você percebe ali os sintomas para que a doença não se estabeleça aí no organismo da pessoa e aí tem um problema mais grave, né? É mais difícil de controlar. Mas eu queria saber de uma outra questão. Tem algumas fisioterapias que a gente faz, por exemplo, tem aquele aparelho de fisioterapia que é pequenininho, que a gente assopra e a bolinha vai subindo, que ajuda a fortalecer o pulmão, tem a bexiga também, o exercício da bexiga. Essas medidas podem ajudar a fortalecer o pulmão ou, nesse caso, para a Covid não funciona? Olha, Melissa, eu vou ser bem sincero, assim, eu sou um crítico ferrenho em relação a terapêuticas que não têm justificativa na literatura científica, Uhum, tá? Vários estudos já foram feitos em cima desse aparelhinho das bolinhas que sobem e descem, e eles não possuem uma evidência de realmente que funciona, tá? uhum, Quando a gente coloca, por exemplo, o uso de bexiga, é tão pouco, sendo que não há nada que justifique o uso. O que as pessoas precisam tomar um certo cuidado quando elas estão com Covid é que o trabalho excessivo dos alvéolos pode causar um processo inflamatório ainda maior e aquele alvéolo que era saudável, ele fica doente. Então, não é todo paciente que tem indicação de fazer exercício para fortalecer, né, o músculo diafragmático ou para melhorar a ventilação alveolar. Porque esse trabalho de você puxar a bolinha ou fazer mais esforço pode gerar uma inflamação ainda maior no pulmão do indivíduo, no qual, se ele estava num nível intermediário, baixo da doença, ele pode evoluir para um nível mais avançado e até mesmo grave. uhum. Então, é o cuidado que precisa ter de se consultar profissionais capacitados na área, que tenham conhecimento de causa sobre a indicação ou contraindicação dos dispositivos a serem utilizados pela fisioterapia. O senhor fez Eu, uma... particularmente, Pode falar, doutor. não oriento a pacientes com Covid a fazer esforços excessivos, porque eles podem gerar um processo inflamatório ainda maior no pulmão. O senhor fez uma colocação perfeita, doutor, porque às vezes as pessoas veem alguma coisa ou na internet, ou funcionou para um e usa para outro. Então, a gente prestar esse esclarecimento, até para que a pessoa não gaste à toa aí com um aparelhinho não é baratinho, né? Então, quer dizer, é um gasto que a pessoa pode ter e que resolver não vai, de repente até pode piorar o quadro. Então, esse é um ótimo esclarecimento, importante mesmo. Doutor, em relação, agora, durante a Covid também, as pessoas se confundem muito, né? Então, eu estou com falta de ar, devo estar com Covid. E aí a pessoa pode ter DPOC, né, que é aquela antiga efizema. E eu também queria saber, por exemplo, se a pessoa faz uma academia e algum exercício que talvez force a coluna, tem aquele exercício que a gente se apoia aqui e puxa, né? E de repente puxou com muita força. Isso pode dar uma sensação de falta de ar, sei lá, a costela mexeu um pouquinho, ela encosta no pulmão, porque dizem que o pulmão não dói, né? Mas essa capa que protege ele, eu não sei se o osso encosta ali, o que pode acontecer e que pode confundir as pessoas? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente precisa tomar um cuidado muito grande toda vez que você sente falta de ar, dor nas costas ou algum incômodo, né? As dores torácicas, elas podem ser diversas. Ela pode ser desde uma inflamação muscular ou uma alteração articular, ou até mesmo pode ser condições mais graves, de um infarto, pode ser uma pneumonia, pode ser até mesmo um tumor, né? Eu até relato da minha irmã que durante a pandemia ela sentia muito cansaço, ela achava que podia ser Covid e na verdade ela estava com uma massa pulmonar grande, né, e que ela está fazendo tratamento hoje com quimioterapia. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando você fala que você vai na academia, né, e pode ser que você sinta algum desconforto, o que acontece é o seguinte, que o exercício mal realizado ou realizado de forma incorreta, ele acaba sobrecarregando a articulação
ele acaba sobrecarregando o músculo, gera um processo inflamatório local, e aí pode ser que você sinta dor até mesmo durante a respiração, né? Então, sentiu falta de ar, vamos tentar então fazer uma triagem disso. Eu fiz algum esforço indevido, ou mal orientado, ou mal supervisionado? Não, não fiz. Esse cansaço, ele começou há dias ou ele começou de repente? Ele vem mais à noite ou durante o dia? Porque essas informações para o profissional de saúde, elas são tão importantes que ela vai conduzir para um raciocínio clínico para dizer, olha, pode ser algo grave ou pode ser algo não grave, né? Então, muitas vezes o que acontece realmente, né, você não vai sentir dor diretamente no pulmão. O que você sente dor ou é na articulação, ou é no músculo, ou é na própria pleura, que é esse envoltório que você acabou citando, né? Que são áreas extremamente inervadas e vão gerar algum grau de desconforto. Doutor, muito obrigada pelas suas colocações, os seus esclarecimentos, muito importante. O profissional da fisioterapia é essencial no tratamento da Covid, durante o tratamento e após o tratamento, indiscutível o papel que todos vocês estão exercendo aí no combate a essa pandemia. E, aliás, muito obrigada por esse papel, por exercer esse papel para ajudar todos nós. Muito obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço. Um ótimo dia. Assunto da maior relevância, não é, Melissa? O Dr. Tiago Marracini, porque, inclusive, o que ele colocou aí no final, achei interessante, assim, o profissional da saúde, o médico, o pneumologista, ele falou, no caso, ele está falando dos terapeutas, fisioterapeutas. Você tem que perguntar, você sente mais falta de ar de manhã, é mais à tarde? A análise clínica é muito importante, e não só exame, né? Porque hoje os médicos gostam muito de ver o exame e não perguntar como é que hora que você sente falta de ar, onde que é, a conversa é importante, né, do paciente com o médico. E ir ao médico, né? Essa história de se consultar na internet ou com o vizinho, isso não dá certo, ainda mais no que a gente está vivendo nesse momento, que é uma pandemia de graves proporções. A gente não sabe, a gente pode aqui, o Jeremias ter um problema, eu não ter, ou eu ter um problema grave e o Jeremias não ter. Então, assim, para que a gente não tenha uma situação grave, tenha que enfrentar uma situação grave, o médico é essencial.